Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com a senadora Fátima Bezerra. O nosso tema é a atuação parlamentar. Isso porque a senadora tomou posse agora, no início de fevereiro, e hoje foi ao plenário fazer o seu discurso, vamos dizer assim, de abertura. E o discurso chama a atenção já logo de início por uma característica do perfil da senadora. Ela que já tem uma vida parlamentar, já uma vida longa na atuação parlamentar, deputada estadual, federal, chega ao Senado com um diferencial em relação à sua bancada do Rio Grande do Norte, né, senadora? A senhora nem é ligada a uma família que tradicionalmente milita na política do seu estado, como também não representa, vamos dizer assim, nenhum grupo econômico, nenhuma força econômica do seu estado. Ela vem da carreira de professora, com uma campanha diferenciada. E por isso já me chamou a atenção a vontade de falar sobre reforma política. Já comecei entregando a conversa. Então, senadora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Tânia. É um prazer, né? Mas, Tânia, mas é isso mesmo, né? Na verdade, eu sou professora, sou uma migrante, né? Porque eu nasci numa cidadezinha pequenininha, Nova Palmeira, lá no interior da Paraíba. Migrei para o Rio Grande do Norte para dar continuidade aos nossos estudos. O Rio Grande do Norte me adotou como filha e lá, enfim, né? Construí Estabeleceu-se, né? Nossa luta, nossa história. Professora, deputada estadual 2 mandatos, deputada federal 3 mandatos. De fato, eu sou a primeira representante do povo potiguar a chegar ao Senado sem vir da tradição oligárquica, né? Ou sem vir através da força do poder econômico. Ou seja, em 50 anos de história política do Rio Grande do Norte, o Senado sempre foi representado ou pelos filhos das oligarquias ou então, né, por aqueles que têm a força do poder econômico. Quebramos esse paradigma. E num momento interessante do país, onde a classe política reflete, faz uma reflexão sobre a questão de financiamento de campanha, de reforma política. Quer dizer, a senhora chega num momento, não é? Uma feliz coincidência chegar... Tânia, eu acho que, veja bem, foi uma vitória realmente muito bonita, né? Eu até hoje, quando falo sobre isso, me emociono, porque, né, enfim, eu sou de família modesta, minha mãe era parteira, meu pai pequeno agricultor, a gente enfrentou muita dificuldade na vida. Eu sou professora da rede pública, tive a honra de presidir o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do meu estado, ou seja, 30 anos aí na luta em defesa da educação, de forma que não é simples de maneira nenhuma, né, em meio a uma realidade tão adversa, porque as regras que norteiam as eleições no país, elas estão ficando cada vez mais anacrônicas. Eu diria que elas estão ficando cada vez mais, Tânia, até proibitivas, né, para aquelas pessoas, tá entendendo, que têm um perfil, uma origem social como eu. Ou seja, está ficando cada vez mais difícil, de repente, o povo pobre, tá entendendo, seja a mulher, seja o jovem, de repente, se eleger nesse país. Eu, às vezes, fico pensando, né, eu fico assim, olhando lá na cidade, né, de repente tem um jovem lá tão idealista, vocacionado, aquele jovem, de repente, dá um excelente vereador, um excelente deputado, mas quando é na hora dele enfrentar a campanha em si, as chances dele são reduzidas exatamente por quê? Porque prevalece, de repente, o quê? O dinheiro, prevalece exatamente, né, a força do poder econômico. Por isso, Tânia, que eu sou convencida, e essa é uma bandeira do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que a reforma mais urgente, mais importante, mais necessária é a reforma política. Eu acho que, para que a gente possa fazer as outras reformas também igualmente importantes para o país, como a reforma tributária... Foi tema do seu discurso, inclusive. Foi tema do meu discurso, até porque nós precisamos avançar, né, numa reforma tributária que venha na direção, né, de estimular a produção, tá entendendo? De incentivar a produção, uma reforma tributária que traga justiça fiscal, uma reforma tributária, por exemplo, que a gente consiga acabar com essa anomalia que por exemplo, só de ICMS você ter mais de 26 legislações, enfim,
Uma reforma tributária, repito, que venha no sentido de incentivar a produção, que venha no sentido exatamente o quê? De incentivar cada vez mais a questão do trabalho, de respeito aos trabalhadores, que venha no sentido exatamente de promover cada vez mais o desenvolvimento nacional. Agora, junto com a reforma tributária, você tem outra reforma também igualmente necessária, que é o Pacto Federativo. E pelo que eu entendi do seu pronunciamento, a senhora defende que a reforma tributária ocorra antes? Ela é pré-requisito do Pacto Federativo? Eu entendi direito? Sim, porque, veja bem, para que a gente possa avançar no que diz respeito à questão do Pacto Federativo, que, em outras palavras, o que é? É você fazer uma reforma, né, federativa. Significa a gente redefinir melhor as prerrogativas e o papel dos estados, dos municípios e da União. São as atribuições e os recursos que cada ente federativo vai ter. Que cada ente federativo vai ter, porque a Constituição nossa de 88, a Constituição Cidadã, sem dúvida nenhuma, grande conquista do povo brasileiro, ela foi muito feliz quando ela, por exemplo, cada vez mais deu ao município a responsabilidade do município de cuidar da vida, né, da sua cidade. Até porque é no município que a gente vive, é na cidade onde a gente vive, né? De repente, por exemplo, o cidadão, quando ele está lá agoniado, precisando, meu Deus, de um socorro na saúde, a porta que primeiro ele vai bater é a porta do prefeito, é a porta do vereador, enfim, ele quer que o serviço público lá funcione. Então, eu quero dizer o seguinte, que a Constituição, ela foi generosa e ela foi correta quando ela fortaleceu o papel do município. Agora, infelizmente, o que não aconteceu ao longo desse tempo foi o município ter o apoio financeiro suficiente, Tânia, para que o município faça jus, está entendendo, as prerrogativas e as obrigações que ele tem. Porque, infelizmente, isso é uma coisa que vem de muito tempo, você pega a arrecadação tributária, 70% fica com a União, né? 20% fica com 20 e poucos por cento com os estados e os municípios com menos de 10%. Isso não pode continuar assim, isso tem que ser equacionado. Isso é o que a gente chama do Pacto Federativo, mas eu vou mais além. O Pacto Federativo, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, no campo da segurança pública, a presidenta Dilma, em boa hora, está enviando ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para que nós possamos estabelecer agora que a segurança pública não é só uma obrigação do Estado, deva ser também um dever do município e deva ser também uma obrigação da União, do governo federal. Ou seja, tem que haver um esforço conjunto dos três entes federados. Isso vai gerar uma linearidade na política de segurança pública? Nós vamos ter uma política de segurança pública nacional? Sim, pois é, Tânia, porque, veja bem, na hora que há esse esforço, na hora que há esse entendimento, significa o quê? Primeiro, né, você evitar superposição, evitar duplicidade de esforços e cada ente federado fazendo o seu papel, o seu dever de casa, o município com a sua atribuição, o Estado com a sua atribuição e o governo federal com a sua atribuição. E tudo isso resultando o quê? Resultando que tenhamos uma política pública, por exemplo, no caso de segurança, eficaz, que traga tranquilidade para as famílias. Isso vale, por exemplo, para a saúde, isso vale, por exemplo, para a questão da educação. É aí que eu chegar também. A senhora que atua na área da educação, o senador Cristóvão levanta uma bandeira aqui de que o CEP não pode definir a qualidade de ensino de uma criança. Ele defende a federalização. A senhora acha que, então, também é nesse sentido? Olha, veja bem, Tânia, eu acho que antes de falar em federalização, nós temos que avançar numa questão fundamental, né? Para melhorar a questão da educação brasileira, que é regulamentar o que está lá na Constituição, que é o artigo que trata de criar o Sistema Nacional Articulado de Educação. Isso, inclusive, é uma demanda, né, da sociedade, tanto é que as conferências nacionais de educação que têm sido realizadas, inclusive a última foi esse ano, conferência que reúne a comunidade mais representativa
em defesa da educação no país, mais uma vez, essa conferência colocou na ordem do dia a necessidade da gente regulamentar o Sistema Nacional Articulado de Educação. O que é isso? Isso significa exatamente o quê? A gente estabeleceu o chamado regime de cooperação, de colaboração, que está lá na Constituição. E esse regime de cooperação, esse regime de colaboração entre o Estado, os municípios e a União, ele tem que ser mais ousado. Não é um regime de colaboração só do ponto de vista do apoio técnico. Ele tem que ser um regime de cooperação do ponto de vista financeiro também. Você pega agora o novo Plano Nacional de Educação, um plano ousado, um conjunto de 20 metas. Imagine, nós temos os próximos 10 anos para colocar mais crianças nas creches. Nós temos os próximos 10 anos para chegar no mínimo a 50% das nossas escolas da educação básica, oferecendo educação em tempo integral, mais escolas técnicas, mais ensino superior. Nós temos a agenda de valorização do magistério. Não é justo de maneira nenhuma que o profissional que passou pela universidade, seja professor, seja advogado, seja o administrador, ele passou pela universidade, ele tem o mesmo nível de graduação. Entretanto, quando ele vai para o mercado de trabalho, o administrador, né, o jornalista ou o contabilista, de repente, ele tem um valor médio no plano do executivo de R$ 3.650 e o professor tem um valor médio de R$ 1.850. Né? Não justifica. Não justifica. Né? Por isso que a meta 17 do Plano Nacional de Educação, ela é muito precisa. E eu tenho a alegria de ter sido a autora da emenda que antecipou a realização dessa meta, porque o Plano Nacional de Educação são 10 anos para a realização das metas que vão desde a expansão e fortalecimento da educação brasileira até a agenda de valorização do magistério. A meta da melhoria salarial, eu fui autora da emenda que antecipou para 6 anos. Ou seja, os estados e municípios brasileiros têm o prazo de 6 anos para que nós possamos exatamente o quê? Equiparar o valor médio do professor ao valor médio dos demais profissionais que têm exatamente formação equivalente. Então, Tânia, para mim, federalização, antes de mais nada, significa a gente construir o Sistema Nacional Articulado de Educação, significa a gente estabelecer o regime de cooperação, o regime de colaboração. Por exemplo, a questão do piso salarial, eu estou convencida que sem uma participação forte do ponto de vista financeiro da União, a maioria dos estados e municípios não vão ter condições de pagar o novo piso salarial que está no novo Plano Nacional de Educação. Olha só, senadora, infelizmente... Por isso que nós vamos avançar, se Deus quiser, nesses temas. Nesse sentido. E aí também, apesar da gente estar encerrando a entrevista com um assunto ainda quente, mas acho que deu para você ter uma ideia de como é que vai ser a atuação da senadora Fátima Bezerra aqui. Senadora, eu agradeço muito a sua presença no nosso programa, espero tê-la aqui outras vezes. Sucesso no seu trabalho, né? A você que nos acompanha, eu agradeço. Atenção, lembrando que você deve fazer críticas ou dar sugestões à programação da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. E se quiser rever esse ou outros nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.